Bom dia, Carlos. Obrigado pela apresentação e bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje. Como o Carlos mencionou, o tema escolhido para a palestra de hoje foi o monitoramento de umidade do solo utilizando sensores de capacitância, ou FDR. Antes de dar início à nossa apresentação, eu gostaria de lançar umas duas perguntas na tela para conhecer melhor o público que está nos assistindo hoje. Então, a gente vai lançar na tela duas perguntas que vocês podem responder clicando na opção desejada. A primeira pergunta, então, é mais para conhecer vocês, para saber se vocês medem a umidade do solo. A gente recebeu os resultados aqui e cerca de 80% dos participantes hoje medem a umidade do solo, enquanto que 20% não medem. Já a segunda pergunta seria: qual o método, para vocês que medem a umidade do solo, qual o método que vocês utilizam para fazer essa medição? Então, cerca de 27% das pessoas utilizam o método FDR já, 9% o TDR e 64% outros métodos de medição. Muito obrigado pelas respostas. Eu fico até contente de saber que vários de vocês já utilizam os sensores de capacitância e eu espero que a palestra seja útil para vocês. Então, nessa palestra, a gente vai abordar primeiro o conceito de umidade do solo, depois a gente vai passar para os métodos de medição, principalmente o tema de hoje, que seria a utilização dos sensores FDR. Depois a gente vai passar pelas vantagens e desvantagens desse tipo de sensor, os diferentes métodos de instalação que a gente pode utilizar com esses sensores e, no final, a gente vai ensinar como se faz uma calibração específica dos sensores FDR para aqueles solos que necessitam de uma calibração mais precisa ou que o solo apresenta características muito diferentes dos solos minerais comuns. Então, primeiro, definindo o que seria a umidade do solo, ela seria a quantidade de água presente no nosso solo. E a gente pode quantificar essa água de duas maneiras, baseado no volume de água que existe no solo, que seria o conteúdo volumétrico de água, ou então baseado na massa de água presente nesse solo, que seria o conteúdo gravimétrico de água no solo. Quando a gente analisa a umidade do solo em massa, o que a gente faz é pegar a massa de água que existe na nossa amostra, no nosso solo, e dividir pela massa dos sólidos secos da nossa amostra. E isso vai nos dar a umidade em massa de água. Já quando a gente analisa a umidade do solo em volume, o que a gente faz é comparar o volume de água pelo volume total da nossa amostra. Nesse caso, não só os sólidos do solo, mas também a gente considera o volume de ar presente na nossa amostra. Nesse exemplo que a gente traz aqui no slide, a gente tem um conteúdo volumétrico de água
de 35%. Ou seja, de toda a nossa amostra, 35% do volume está ocupado por água. Os outros 65% eles estão ocupados tanto por solo, seria a parte sólida, quanto por espaços vazios ocupados por ar. E normalmente a unidade utilizada para medição de umidade em volume pode ser dada em porcentagem, como foi o caso do nosso exemplo, 35%, ou então em metros cúbicos por metros cúbicos. Então, como que a gente pode medir a umidade do solo? A gente pode separar os métodos de medição, não só de umidade, mas de outras propriedades também, em medições diretas ou medições indiretas. Quando a gente fala em medição direta, a gente está medindo a propriedade que a gente busca diretamente. Ou seja, por exemplo, medir o comprimento de objetos utilizando réguas. A gente busca o comprimento e a gente utiliza a régua que vai medir essa propriedade diretamente. Já no caso das medições indiretas, a gente busca uma certa propriedade, mas a gente não mede ela diretamente. A gente mede uma segunda propriedade e através de uma calibração a gente chega na propriedade que a gente busca. Um exemplo de uma medição indireta seria a medição de temperatura utilizando termômetros. Isso porque o que a gente vai medir não é a temperatura diretamente, mas é a expansão de um determinado líquido dentro de um tubo, que por meio de calibração a gente consegue inferir a temperatura. Então, no caso da umidade do solo, a gente também tem essas duas classes de medição, uma medição direta e medições indiretas. Quando a gente fala de umidade do solo, a medição direta seria por diferença de massa. De maneira que a gente vai pegar uma certa amostra de solo e vai pesar essa amostra do solo no seu estado original. E isso vai nos dar a massa úmida da nossa amostra, que é a amostra de solo, junto com a água que estava presente no estado original. E depois a gente seca essa amostra em estufa e pesa de novo. E isso vai nos dar a massa seca da amostra. Ou seja, agora a gente só vai ter a massa do solo em si, porque a gente eliminou a água por secagem. Tirando a massa úmida, fazendo a massa úmida menos a massa seca, a gente chega na massa de água que foi perdida no processo de secagem. E como a gente conhece a densidade da água, a gente consegue, a partir da massa da água, também determinar o volume de água que estava presente naquela amostra. Só uma observação aqui, para a gente conseguir chegar no conteúdo volumétrico de água a partir da massa, a gente precisa saber não só a massa de água que foi perdida na secagem, mas também o volume total da amostra que foi retirada do campo. E isso a gente consegue com amostradores com volume determinado. Então agora a gente vai passar para as medições indiretas, ou seja, utilizando os sensores de umidade e também utilizando esses sensores que é o foco da nossa apresentação hoje, que são os FDR. Eu considero, a gente classifica como medições indiretas porque a gente não vai medir a massa da água diretamente. A gente vai medir outras propriedades do solo e por meio de calibração a gente vai chegar na umidade desejada. Aqui a gente traz várias fotos de instrumentos disponíveis no mercado. Nem todos aqui são FDR. A gente traz aqui, por exemplo, sondas de nêutron. A gente traz sensores TDR. Alguns FDR de perfil, ou seja, aqueles que a gente coloca no solo e ele mede em diferentes profundidades com uma mesma sonda. Tem sensores também que utilizam propriedades térmicas para chegar na umidade do solo. E várias aplicações também. A gente tem sensores aqui desde portáteis que a gente coloca na hora para fazer a leitura, como sensores que a gente pode deixar enterrado no campo, registrando os dados ao longo do tempo.
Então, como o nosso foco hoje são sensores FDR, a gente vai partir direto para a teoria de elétrica, que é a teoria que o FDR utiliza para medir a umidade do solo. Então, como foi dito anteriormente, ele é uma medição indireta, porque a gente não vai medir a massa de água diretamente. A gente vai medir uma propriedade do solo, que no caso a gente chama de permissividade dielétrica, e por meio de calibração a gente vai chegar na quantidade de água presente no solo. Então, na prática, o que acontece é, existe uma quantidade de água no solo que vai surtir uma certa interferência no sensor, e esse sensor vai calcular o valor da permissividade dielétrica desse solo. E por meio de uma calibração que a gente faz previamente à utilização do sensor, a gente chega no valor de umidade do solo. E antes de passar para os sensores, eu gostaria só de explicar rapidamente o que seria essa permissividade dielétrica. Ela é uma propriedade que está relacionada com a capacidade do material, no caso do nosso solo, em reter cargas elétricas. Então, quanto maior a constante dielétrica, essa permissividade dielétrica, melhor capacitor a substância é, ou seja, mais cargas ele vai conseguir armazenar. E no solo, a gente sabe que não existe só um constituinte, ele é formado por vários compostos, e aqui a gente separou alguns dos principais constituintes do solo e as permissividades dielétricas de cada material. Então, a gente pode perceber que a maioria dos constituintes do solo, o ar, solos minerais, a matéria orgânica e, no caso, o gelo, eles possuem uma permissividade dielétrica muito baixa. De uma escala que vai de 1 a 80, eles ficam entre 1 e 7 de permissividade dielétrica. Eles ficam todos no limite inferior da escala. Já a água, que é o nosso item de interesse, a gente percebe que ela tem uma permissividade dielétrica muito maior, chegando no limite superior da escala, próximo de 80 de permissividade dielétrica. E a permissividade dielétrica que o sensor mede é a permissividade total, que seria a soma da permissividade de cada um dos componentes do solo, multiplicado pelo volume de cada um desses constituintes. Então a gente percebe que não só tem importância a permissividade dielétrica de cada um dos componentes, como também quanto de volume que eles representam na nossa amostra. O volume de água, o volume de matéria orgânica, o volume de solo da matéria mineral. E essa é uma equação que a gente pode isolar o item de interesse, que seria o conteúdo de água em volume, para poder calcular baseado não só na permissividade, mas também no volume de cada um dos constituintes. E é por isso que a gente consegue, utilizando sensores que medem a permissividade dielétrica, chegar nesse valor de umidade do solo em volume. E por que esse método ele funciona? Como a gente viu anteriormente, é por causa que a água, por dois fatores principais. Primeiro, porque a água ela tem uma permissividade muito maior do que os outros constituintes do solo. Enquanto ela estava em torno de 80 de permissividade, os outros ficavam entre 1 e 7. E o segundo fator que faz com que esse método ele funcione é que a água é o componente que mais varia em volume se a gente considerar pequenos espaços de tempo. Por exemplo, de agora até meio-dia mais ou menos, o volume de água de um determinado solo ele pode variar muito mais do que o volume de matéria orgânica, por exemplo, ou o volume de sólidos minerais. E isso permite que o sensor ele consiga pegar essa variação de permissividade dielétrica. E agora partindo
agora que a gente passou da teoria, a gente vai discutir realmente o funcionamento dos sensores de capacitância, que são os FDR. Então, eles funcionam como um grande capacitor. Eles vão ter pratos negativos, prato negativo e positivo, que podem ser representados ou por agulhas de aço, ou por traços de cobre em uma placa de circuito, uma representando o positivo e a outra o negativo. Eles vão criar um campo eletromagnético ao redor desses dois polos, e ele vai utilizar o material que está em volta deles, que no nosso caso seria o solo, como material dielétrico. Então é assim que funciona um capacitor típico. A gente tem um prato positivo e um prato negativo, gerando um campo eletromagnético com um certo material que vai servir como nosso material dielétrico. Aqui nesse caso do slide, a gente tem que esse campo eletromagnético ele é limitado pelos pratos positivo e negativo, e isso acontece em sensores, por exemplo, como esse de potencial hídrico do solo. A gente isola o campo eletromagnético propositalmente, porque o que a gente quer é utilizar o material de dentro do sensor, que seria aquela porcelana, como nosso material dielétrico, e não como com o solo em si. A gente não vai medir, então, aqui fora, que seria a parte do solo. A gente vai medir só a porcelana do sensor. Mas existem também sensores que medem, que utilizam o solo como material dielétrico, que seria, no caso, por exemplo, esse sensor de umidade. A gente também tem um polo negativo e positivo, gerando um campo eletromagnético, mas nesse caso a gente vai utilizar o solo como material dielétrico. A gente não tem uma porcelana aqui para medir a permissividade dielétrica. E esses sensores, como eles geram um campo eletromagnético, cada um deles tem um certo volume de influência. O que a gente considera como volume de influência seria aquele volume de solo que vai ser considerado na nossa medição. A gente trouxe um exemplo de volume de influência aqui, que seria desse mesmo modelo de sensor. No caso, ele pegaria a umidade do solo presente dentro desse cilindro imaginário, ou seja, em torno de uns 3 centímetros ao redor do sensor, lateralmente falando, e mais 1 centímetro abaixo da extremidade dele. Então a gente viu como que ele vai medir a permissividade dielétrica do solo. Ele vai gerar esse campo eletromagnético e ele vai medir o quanto de carga que foi retido no nosso material, seja na porcelana, seja no solo. E como que a gente transforma esse valor de permissividade dielétrica para a umidade é por meio de calibração. E é isso que a gente estuda aqui nesse slide. A gente tem um gráfico comparativo onde a gente coloca a saída do nosso sensor, porque ele vai pegar a permissividade dielétrica do campo, vai converter essa propriedade em uma saída, um sinal de saída, pode ser de voltagem ou corrente, e é esse sinal que a gente consegue captar na extremidade do sensor. Se a gente tem o sinal de saída, a gente pode, por métodos laboratoriais, utilizando a secagem da umidade do solo, determinar qual é a umidade que esse solo tinha em uma certa voltagem, em um certo sinal de saída. Então a gente faz isso em diferentes volumes de água para criar essa curva de calibração. Então, como a gente viu, no mercado a gente tem diferentes metodologias para medir a umidade do solo, vários sensores utilizando várias teorias, todos eles com vantagens e desvantagens. Aqui a gente traz rapidamente quais seriam as vantagens e desvantagens dos sensores de capacitância. Como vantagens, a gente tem que ele é um sensor de baixo custo, não só o sensor em si, mas principalmente
o aparelho que faz a leitura desse sensor. Porque ele é um sensor que emite um sinal simples, ou seja, o aparelho que recebe esse sinal, ele não precisa ser muito sofisticado para entender esse sinal e transformar em umidade. Então o sistema como um todo acaba ficando mais barato. Ele é de fácil instalação e utilização. A gente vai discutir mais à frente quais são esses métodos de instalação. Ele tem uma boa resolução para pegar pequenas variações na umidade do solo. E ele normalmente consome pouca energia, porque ele não fica alimentado o tempo todo. Ele pode ser alimentado só no momento da leitura e depois ele fica em repouso. Já como desvantagens, a gente tem que, por ele ser um método que se baseia em propriedades dielétricas do solo, algumas propriedades do solo podem surtir influências, principalmente flutuações muito grandes na temperatura e na salinidade desse solo. Se a gente tiver um solo muito salino, esse campo eletromagnético vai dispersar as cargas elétricas e isso vai influenciar na precisão do sensor. Atualmente, os sensores eles utilizam uma frequência de medição melhor para tentar minimizar esse tipo de influência. E também é imprescindível que no momento da instalação, seja ela pontual ou permanente, que a gente se certifique que não tem nenhum tipo de bolsão de ar próximo do sensor. Então agora a gente passa para diferentes maneiras de se instalar um sensor FDR. Aqui a gente vai comentar sobre os sensores pontuais e não aqueles sensores de perfil, que são aqueles tubos que a gente coloca, um tubo de acesso, e que ele vai medir a umidade em diferentes pontos com uma única sonda. Aqui a gente tem sensores pontuais. Então, a gente separou 4 maneiras de se instalar esse tipo de sensor. A gente tem o método de se cavar uma trincheira, de se abrir uma trincheira no solo, e instalar esses sensores lateralmente na parede da trincheira. A gente também tem o método de furo com um trado, de 5 centímetros, por exemplo, e a gente coloca o sensor no fundo desse buraco. E essas são as 2 maneiras mais utilizadas de se instalar os sensores. Mas a gente também pode abrir buracos com um diâmetro maior e também colocar na parede lateral, basicamente como processo número 1 da trincheira. E um método interessante também é fazer um furo com trado na diagonal e colocar o sensor no fundo desse buraco. A vantagem de se fazer utilizando o método número 4 é que a gente não precisa abrir uma trincheira muito grande e também a gente não perturba o solo que fica logo acima do sensor. Por exemplo, se a gente utiliza o método número 2, a gente vai colocar esse sensor no fundo e depois vai ter que preencher esse buraco com solo de novo. Mas isso não garante que a gente vai preencher o solo com as camadas na ordem que ela foi retirada e principalmente que a gente vai recriar a densidade desse solo que a gente colocou de uma maneira que fique igual à parede logo do lado, por exemplo. E isso pode modificar a condutividade hidráulica nessa parte do solo. Quando a gente faz uma instalação desse tipo de sensor também, é importante verificar o posicionamento desse sensor. Aqui a gente tentou recriar por meio de fotos como seria o método indicado de instalação do sensor e o método não indicado. A gente indica que se coloque nessa posição, ou seja, o eixo da largura do sensor deve ficar na vertical. Isso para que a água não desça pelo solo e pare em cima do sensor. Aqui a gente tem um espaço bem pequeno para que isso aconteça. Se a gente colocar na horizontal, a gente tem uma superfície muito grande do sensor exposta para a água que desce pelo solo. Isso pode acarretar não só o acúmulo de água em cima do sensor,
como a gente também já viu que, em alguns casos, o solo que fica logo abaixo do sensor, ele acaba cedendo e aqui fica um bolsão de ar. E isso vai influenciar nas leituras do sensor de umidade. E agora a gente vai ilustrar dois métodos de instalação. Os métodos mais utilizados, que seriam o método 1 e 2 comentados anteriormente, que seria o de trincheira e o de furo de trado. Primeiro, cavando uma trincheira, a gente abre uma trincheira no solo, mede a profundidade na qual a gente quer colocar o sensor e instala o sensor com o eixo da largura na vertical. Aqui também, no caso, o pesquisador está tirando uma amostra do solo com aquele amostrador de volume conhecido para comparação laboratorial depois, na mesma profundidade que foi instalado o sensor. E depois de instalado o sensor, a gente, antes de preencher o buraco com o solo, a gente faz um teste com o leitor do sensor para ver se ele está lendo direito. E se ele tiver tudo certo, a gente preenche o buraco de novo com solo. Então a gente vai fazendo esse preenchimento em camadas, coloca um pouco de solo, compacta esse solo para tentar deixar o mais parecido possível com o estado original e vai fazendo isso em camadas. Pode, por exemplo, utilizar o pé para fazer essa compactação. E o segundo método é o método utilizando o buraco de trado. Nesse caso, a gente faz um buraco com o trado até a profundidade que a gente gostaria de instalar o sensor e depois utiliza uma ferramenta como essa da foto, que é basicamente um cano de PVC ou de alumínio com uma fenda na extremidade inferior dela. Com isso, a gente consegue instalar o sensor no fundo do buraco, passando o cabo por dentro desse tubo. Então a gente passa o cabo dentro desse tubo e coloca só esse sensor na fenda. Com isso, a gente consegue colocar o sensor no fundo do buraco e depois só retira o cano, deixando o cabo exposto. Novamente aqui, a gente coloca o sensor no fundo do buraco, tira uma leitura com o leitor só para se certificar que ele está lendo corretamente. E se tiver tudo certo, a gente coloca novamente a terra dentro do buraco. De novo, a gente coloca em camadas, coloca um pouquinho de solo, compacta ele com a ajuda de um cabo de vassoura, por exemplo, e vai fazendo isso até a superfície. E esse é um cuidado extra, tanto na instalação de trincheira quanto de trado, é a proteção do cabo que fica na superfície. Isso para evitar que roedores acabem comendo os cabos ou que algum maquinário ele passe por cima desses cabos, a gente recomenda proteger os cabos que ficam na superfície com a utilização de um cano de PVC, por exemplo. Além dessa instalação permanente que a gente comentou agora, existe também a leitura portátil. Ou seja, a gente não vai deixar esses sensores instalados no campo, mas sim a gente vai utilizar esse sensor em um certo ponto, tira uma leitura e depois, com esse mesmo sensor, a gente vai em outro ponto e tira uma nova leitura. Esse é o método que a gente chama de insira e leia. E ele é bem útil quando a gente precisa só de leituras locais, de volume de água, e não precisa daquele relatório que ao longo do dia. Por exemplo, às 8 horas tinha tal umidade, 8h10 tinha tal umidade. Se a gente não precisar desse histórico nas mudanças de volume de água, esse método ele é bem útil. Fora que ele é barato, porque com o mesmo sistema a gente consegue fazer a leitura em diferentes pontos. Então, a utilização desse método ele é bem simples, é só inserir o sensor no solo mesmo e tirar a leitura com leitor portátil.
O único cuidado que a gente tem que ter aqui seria na hora de inserir o sensor, tanto para não quebrar o sensor, quanto para não criar nenhum tipo de bolsão de ar em volta dele. E o segundo cuidado seria com relação à temperatura. Se o sensor estiver numa temperatura muito diferente do solo, a leitura ela pode levar alguns minutos. Então a gente recomenda deixar o sensor alguns minutos equilibrando com o solo, para depois registrar a leitura de umidade. Agora a gente vai comentar como se faz uma calibração específica desses sensores. A maioria dos sensores já vem de fábrica calibrado, principalmente para os solos minerais mais comuns. Só que existe a possibilidade de se fazer uma calibração específica. E isso é utilizado em duas situações. Caso o solo ele seja muito diferente, ele tenha características muito diferentes dos solos comuns. E um outro caso em que se utiliza a calibração específica seria para aumentar a precisão dos nossos sensores. Por exemplo, um sensor que tem uma precisão de 3 ou 4%, se calibrado especificamente, ele poderia melhorar para 1 a 2% de precisão. E os passos para se fazer uma calibração específica seria o preparo da nossa amostra de solo, plotar os pontos de dados que a gente conseguir com os instrumentos e depois fazer o cálculo dessa calibração e a aplicação prática. Para o preparo do solo, a gente precisaria de aproximadamente 4 litros de solo, do solo que a gente vai utilizar o sensor. Então, por isso que é bom não só tirar no local em que o sensor vai ser instalado, mas também na profundidade que esse sensor vai ser instalado. Porque a variação espacial vertical ou horizontal ela pode ser bastante significativa no caso da calibração. E também no momento que a gente tirar esses 4 litros de solo, é importante tirar algumas amostras com aquele amostrador de volume conhecido, mas para comparação visual realmente, para a gente saber qual era o estado de compactação, por exemplo, e densidade do solo original. Então, depois de retirado esse solo, a gente seca ao ar livre, a gente espalha em uma superfície para deixar ele secando. Depois de seco, a gente retira as sujeiras maiores, pode até peneirar em peneiras de 5 milímetros. E depois separa esses 4 litros de amostra em subamostras, em vasilhames que a gente vai utilizar para fazer as leituras com sensor de umidade. E para isso a gente só tem que tomar cuidado de ter um vasilhame grande o suficiente para não influenciar naquele volume de influência que a gente comentou anteriormente. Que ele tenha espaço suficiente para que o sensor meça o solo em si e não o recipiente. E o preenchimento dessas subamostras, ela respeita aquela prática que a gente fez no campo. A gente coloca em camadas de solo e a cada camada que a gente vai acrescentando, a gente pressiona com algum material para representar ao máximo a densidade original do solo. Depois de preenchido o vasilhame, a gente insere o sensor para tirar a primeira leitura. Um cuidado nesse momento seria de instalar o sensor na vertical, sem balançar esse sensor para não criar bolsões de ar. No caso de sensores de dimensões pequenas, não existe muito problema, a gente consegue inserir eles diretamente no solo, porque o risco de quebrar é menor. Já se a gente utiliza sensores com dimensões maiores, existe esse risco, principalmente se o solo ele for muito duro, então a gente pode fazer uso de um furo guia, que seria basicamente a gente utilizar uma lâmina, por exemplo, para fazer um buraco no solo. O cuidado aqui seria dessa lâmina ser mais fina do que o sensor, para que ele não crie um buraco muito grande para o sensor e acabe ficando bolsões de ar próximo do sensor na hora que a gente instalá-lo.
Então a gente abre um buraco mais fino, só para que o sensor ele possa entrar com mais facilidade, sem risco de quebra e sem bolsões de ar ao redor do sensor. É indicado também fazer essa calibração com o logger que a gente já vai instalar no campo. Os sinais de saída, eles são diferentes de acordo com o instrumento que a gente utiliza, de acordo com a fabricante que a gente utiliza. Mas basicamente a gente vai pegar os sinais de retorno do sensor e vai comparar isso com a umidade que a gente vai tirar por estufa. E na hora de tirar a leitura, a gente também recomenda tirar várias leituras dentro da mesma amostra. Isso para a gente tirar uma média e não correr o risco de pegar um ponto só que tenha uma umidade diferente do resto da amostra. Na hora de tirar essas várias amostras, só tomar cuidado também para não deixar um buraco na hora que a gente tirar o sensor para a próxima amostra. Então a gente tira o sensor, recupera a densidade dele e insere o sensor novamente. Depois de tirar dessas leituras com o sensor, a gente pega aquele amostrador de volume conhecido e tira uma amostra dessa subamostra que a gente estava utilizando. A gente retira o excesso do amostrador, com a ajuda de uma lâmina, por exemplo, e coloca em um recipiente que possa ser levado para o forno, para a estufa. E com isso a gente cria o nosso primeiro ponto da curva de calibração, porque a gente vai ter quais sinais de saída do sensor a gente coletou e também a gente vai ter o conteúdo de água por gravimetria, porque a gente vai levar para a estufa para secar e por diferença de massa a gente vai chegar no valor de umidade. E depois é só repetir esse procedimento com diferentes quantidades de água dentro da nossa amostra. Então a gente vai separar aquela subamostra de novo, só que nesse caso a gente vai adicionar água e misturar para deixar ele bem homogêneo. A gente coloca essa água, normalmente pode ser em torno de 10% do volume da amostra. E depois de homogeneizado, a gente faz o mesmo procedimento. A gente tira as leituras com o sensor, várias, se possível, para tirar uma média do sinal de saída, e retira um volume conhecido do solo para fazer a medição de massa de água depois. Coloca também em um recipiente próprio para estufa. O procedimento segue até que o solo ele fique saturado. Normalmente a gente consegue uns 4, 5 pontos que já seriam suficientes para criar a curva de calibração. Então, antes de levar para a estufa, a gente pesa aquelas amostras de volume conhecido que a gente tirou em cada etapa, em cada nível de umidade, e isso vai nos dar a massa do solo úmido. Aqui a gente, no caso, tinha 6 pontos, 6 umidades diferentes de uma mesma amostra, e 6 massas úmidas. Depois a gente levou essas 6 amostras de volume conhecido para a estufa, para secagem a 105 graus Celsius por pelo menos 24 horas, para determinar o peso seco então dessas subamostras. Com isso a gente preenche a segunda linha da nossa planilha, que seria o peso seco, só o peso do solo em si. Por diferença, a gente chega na terceira linha, que é o volume úmido menos o volume seco, que vai nos dar a massa de água. E como a gente conhece a densidade da água, a gente consegue transformar em volume de água. O volume da amostra é conhecido, porque a gente utilizou aquele amostrador de volume conhecido. Então, se a gente tem o volume da amostra total e o volume de água que estava presente nessa amostra, a gente consegue chegar no conteúdo volumétrico de água da nossa amostra.
E é só comparar, então, esse volume de conteúdo volumétrico com a leitura retirada pelo sensor. E isso nos dá esse gráfico, por exemplo. Aqui a gente tem os 6 pontos comparando a saída do sensor com a umidade medida, e a gente gera a nossa equação de calibração, que é essa que a gente vai aplicar posteriormente nas medidas em campo que forem do nosso estudo. Normalmente, uma relação linear atende a essa curva de calibração, mas existem casos específicos em que uma função quadrática ela cabe melhor, ela atende melhor a essa curva de calibração. Depois que a gente tem a equação de calibração, é só aplicar. Tanto alguns instrumentos permitem que a gente insira essa equação no próprio instrumento, então as leituras já saem em conteúdo de volume de água, ou então, se eles não permitirem, a gente aplica na planilha e é só colocar então o sinal de saída do sensor para calcular a umidade. Então, só para finalizar aqui, a gente vai tratar um pouquinho da manutenção desses sensores, tanto de calibração quanto de limpeza. Eles não apresentam nenhum tipo de descalibração ao longo do tempo. Não é necessário calibrá-los a cada 1 ano, por exemplo. E a vida útil desses sensores varia de acordo com o material do qual eles são feitos, mas podem durar de 2 anos até mais de 1 década, se forem aqueles sensores de aço. E a limpeza também é bastante simples. Normalmente a gente só retira o solo em excesso, utilizando um pano úmido ou água corrente mesmo. O único cuidado seria com sensores que medem também a condutividade elétrica. Normalmente eles possuem polos específicos nos quais eles medem essa propriedade. E que se a gente contaminar com algum tipo de óleo, ou principalmente até mesmo o óleo das mãos, se a gente tocar nesses polos, a gente pode alterar o valor lido por esses sensores de condutividade elétrica, não de umidade. Nesses casos, então, a gente utiliza, por exemplo, um detergente neutro, só para limpar esses polos que medem a condutividade elétrica. Então, a gente termina a nossa apresentação por aqui. Eu deixo os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade de mandar. Esse e-mail agro@decagum.com.br vem direto para mim. Também tem o nosso telefone e o nosso site. E agora a gente abre para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pela excelente apresentação. Obrigado a cada um dos participantes. Então, nós temos aqui já uma lista de perguntas, Fábio, dos participantes. Nós vamos tentar responder o maior número possível dentro do tempo que nós temos. E se por acaso ficar alguma pergunta sem resposta, nós podemos responder por e-mail depois. Aos participantes que continuam conosco, fiquem à vontade, por favor, de enviar suas perguntas online, ok? Então, a primeira pergunta é da participante Thalita. Fábio, a Thalita ela pergunta como colocar o sensor pelo método 4. Acho que teria que voltar um pouquinho na apresentação e achar qual que é o slide que ela está se referindo. Oi, Thalita. Então, o método 4, ele também utiliza um trado de 5 centímetros de largura. Ele seria um pouco mais trabalhoso na hora de fazer o buraco realmente, porque ele seria um buraco na diagonal, a 45 graus, por exemplo. Então, na hora de girar esse trado vai ficar um pouquinho mais difícil. Só que, como mencionado, a vantagem de se fazer isso é que a gente utiliza uma ferramenta mais simples, não precisa abrir uma trincheira muito grande. E a maior vantagem que eu vejo nesse sistema seria
de não perturbar o solo que fica logo acima dele realmente. Todo o solo que a gente vai retirar, ele vai sair da lateral do sensor, que é um volume que ele não vai considerar na hora da leitura. O volume que ele vai considerar realmente, ele vai estar em seu estado original. E isso permite que a gente tenha leituras mais realistas da situação do local. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Thalita. Fábio, uma próxima pergunta. Existe um limite de profundidade para a instalação dos sensores? Não existe um limite para a teoria, para o funcionamento em si. O que existe seriam limites práticos de instalação. Então, existem, por exemplo, aqueles sensores de perfil. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Esses sensores de perfil, eles já têm profundidades determinadas. Alguns eles permitem a alteração, pequenas variações dessa profundidade, mas não é muito grande. Então, nesse caso, seria um limite físico realmente, de quanto que o sensor ele alcança. Já no caso dos sensores pontuais, esse limite é um pouquinho maior. Vai variar independente do sensor, mas sim com relação ao comprimento do cabo. Se a gente aumenta o comprimento do cabo, a gente consegue chegar a profundidades maiores. Daí fica só realmente a dificuldade prática de se abrir um buraco muito profundo para a instalação desses sensores. Mas na questão de sinal, realmente não existe essa limitação. Muito obrigado. Fábio, uma próxima pergunta é do participante Astor. Ele questiona, Fábio, eu gostaria de saber as diferenças, vantagens para a sonda TDR. Eu não sei se esse assunto já foi feito, já foi respondido pelo horário que ele enviou a pergunta. Diferenças, vantagens para a sonda TDR. Bom, Astor, esses dois princípios, o FDR e o TDR, eles se baseiam na característica do solo, que é a permissividade dielétrica. Eles só mudam no método em como eles medem essa permissividade. Por exemplo, o TDR ele é por tempo. Ele vai emitir um sinal ao longo do cabo e depois ele vai retornar esse sinal para o modulador dele. E ele vai medir quanto tempo que levou para esse sinal chegar na extremidade e voltar para o modulador. A vantagem do TDR é que ele consegue não só fornecer medições de umidade, mas porque a gente tem esse retorno do sinal, a gente consegue também medir outras propriedades, como condutividade elétrica. A desvantagem é que o modulador, esse emissor de sinal, que tanto precisa emitir esse sinal como precisa receber esse sinal de volta, ele é mais sofisticado do que os loggers que são utilizados no FDR. E isso encarece o sistema. Mas com relação a... Então essa seria a vantagem do FDR. O sistema acaba ficando mais barato, porque ele não precisa interpretar sinais tão sofisticados assim. Já com relação a limitações, por eles se basearem em uma mesma teoria, eles sofrem dos mesmos problemas com solos salinos e bolsões de ar. Nenhum deles podem ter esses dois problemas na hora da instalação. Mas fora essa questão, os FDR hoje em dia, existem alguns modelos também que conseguem medir condutividade elétrica, temperatura, e porque eles mudaram a frequência de trabalho deles, a frequência em megahertz nas quais eles trabalham, esses problemas de salinidade, eles foram minimizados. Ok, muito obrigado, Fábio. Acredito que nós temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Fábio, como saber se o sensor foi bem instalado
no buraco? Bom, o primeiro momento que a gente consegue perceber se o sensor ele foi bem instalado é mais no tato realmente. A gente na hora, principalmente se for utilizar aquele cano de PVC ou de alumínio que a gente mostrou, a gente consegue sentir na mão o momento em que o sensor ele é inserido no solo e que ele atinge o cano. Mas não dá para se basear somente nisso. Então é por isso que depois de instalado o sensor e antes de se preencher o buraco com solo de novo, a gente recomenda conectar esse sensor a um data logger ou a um leitor portátil e tirar uma leitura, só para ver se a leitura ela está dentro de um esperado. Por exemplo, o que pode acontecer é se a gente atingiu um bolsão de ar, a leitura pode ficar negativa, o que não condiz com o esperado. Essa é um dos sintomas que a gente consegue captar no momento da instalação e a gente faz isso antes de preencher o solo por questões práticas realmente. É bem mais fácil a gente retirar o sensor no local, no momento da instalação e colocar em outro buraco do que ter que desenterrar esse sensor depois de coberto. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta é do participante Igor. Ele diz o seguinte: bom dia, Fábio, parabéns pela apresentação. Meu nome é Igor, sou engenheiro florestal e tenho interesse em irrigação de áreas verdes e jardins. Gostaria de saber qual a vantagem desses sensores em relação aos tensiômetros para controle de irrigação. Bom, Igor, essa é uma ótima pergunta na realidade e a resposta é um pouquinho mais longa, porque ela dependeria de uma outra teoria que seria o potencial hídrico. Isso porque assim, os sensores que a gente comentou hoje, eles medem umidade do solo em quantidade, em porcentagem volumétrica. Já os tensiômetros, eles medem em potencial hídrico do solo, que não é uma propriedade de quantidade de água, mas sim de qualidade dessa água, quanto de energia que ela tem e que vai nos fornecer a informação de, tá, tudo bem, a gente tem a água nesse solo, mas ela está disponível para a planta utilizar ou não. Existe uma relação entre umidade do solo e potencial hídrico que a gente chama de curva de retenção de água no solo. Com essa curva, se a gente souber essa curva do nosso solo em específico, a gente consegue medir a umidade do solo utilizando sensores que são mais baratos e utilizando essa curva, a gente determinar qual é o potencial hídrico desse solo. A vantagem de se utilizar a umidade nesse caso, então, seria que é um termo muito mais simples de se entender e os instrumentos normalmente são mais baratos e a vantagem de se utilizar tensiômetros é que ele vai nos dar a qualidade dessa água, quanto dessa água está disponível para a planta e é também uma propriedade que é transferível de solo para solo. Por exemplo, 10% de umidade em um solo não nos permite saber se essa água está toda disponível para a planta ou não. Agora, se a gente souber que tem 33 kPa de potencial hídrico no solo, a gente sabe que esse solo está em capacidade de campo, independente do tipo de solo. Eu não sei se ficou muito claro, porque realmente é uma resposta um pouquinho mais longa, mas se você quiser eu posso te passar por e-mail mais detalhes sobre essas diferenças. Muito bem. Fábio, muito obrigado pela sua apresentação, pelas respostas. Obrigado a cada um dos participantes. Aqueles que não tiveram oportunidade ainda, pode baixar uma cópia da apresentação usando a ferramenta do GoToMeeting. E até o final dessa tarde, uma cópia do áudio
nós vamos postá-lo, a apresentação toda, na verdade, né, as imagens e o áudio lá no nosso canal do YouTube. Então, basta procurar no canal do YouTube, colocar Decagon Devices, e vocês vão encontrar este seminário de hoje e vários outros seminários que fizemos no passado. Mais uma vez, obrigado pela participação, foi um prazer estar com vocês nessa sexta-feira de manhã e desejamos a todos um ótimo final de semana. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação. Obrigado.